Inventores e inventoras de história, tudo bem com vocês? E aí, vocês já ouviram falar em autogolpe? O que será que é isso, né? É quando nós temos um indivíduo que dá um golpe em si mesmo ou um golpe no seu próprio governo. É o caso do que ocorreu em 1937 no Brasil, o famoso golpe de 37 ou golpe do Estado Novo, nada mais foi do que um autogolpe de Getúlio Vargas. Isso mesmo, o presidente Vargas, o homem que por mais tempo administrou o Brasil no século XX, deu uma esticadinha no seu mandato, aliás, nem tão ruim assim, porque ele ficou no poder de 37 a 45, sendo que o governo dele deveria ter terminado em 1938. Isso foi possível graças a um clima a favor da ideia de implementar um governo de características mais autoritárias no Brasil, naquele momento, justamente baseado no medo de um suposto avanço comunista no Brasil. Essa ideia contava na época até com o apoio de intelectuais como o Oliveira Viana ou ainda o Francisco Campos, que acabou até trabalhando na produção da Constituição de 37. Quer saber mais sobre esse assunto? Quer entender um pouquinho mais sobre o que é um autogolpe e principalmente o que foi especificamente o golpe de 1937? Então, fica ligado aí na nossa vinheta que o vídeo já vai começar. Muito bem, então vamos falar do golpe de 37, o autogolpe de 37, também chamado de golpe do Estado Novo. Em 1937, o Brasil já estava se preparando para as eleições. Sim, previa-se que haveriam eleições em 38 para eleger o sucessor do Getúlio Vargas, naquela que seriam as primeiras eleições diretas desde a adoção da Constituição de 1934. Muitas pessoas já tinham até candidato definido. Entre os candidatos que concorreriam ao cargo de presidente se encontravam José Américo Almeida, que tinha sido ministro do Getúlio Vargas, que era próximo ali do movimento tenentista e que encarnava os ideais nacionalistas. Apesar disso, ele não era exatamente assim tão amigão do Getúlio, apesar de ser muitas vezes apresentado como uma espécie de candidato oficial. Outro candidato era o Armando Salles, de São Paulo. Esse cara representava aqueles ideais liberais burgueses mais tradicionais, né? Lá da elite industriária de São Paulo e contava com o apoio do Partido Democrático de São Paulo, apesar do PRP, o antigo PRP, não ser exatamente também tão próximo ao Armando Salles. Havia ainda uma terceira candidatura, essa do Plínio Salgado. A Ação Integralista Brasileira havia se transformado num partido a essa altura do campeonato e pretendia seguir os passos de um carinha lá da Alemanha, um tal de Adolf Hitler. Os planos dos integralistas eram disputar as eleições, vencer essas eleições e, a partir do controle do Estado brasileiro, instaurar um Estado autoritário, um regime de massas nos mesmos moldes do que estava em funcionamento lá na Europa, tanto na Alemanha nazista quanto na Itália fascista do Mussolini, né? Vale lembrar que, além desse clima de eleições que ganhava as ruas do país, havia um outro clima, este sendo alimentado pelo próprio governo Vargas e, claro, né, o Getúlio, que não tinha intenções de deixar tão cedo o cargo de presidente. Era o espírito anticomunista. Então o clima do anticomunismo vinha sendo alimentado principalmente depois de algumas quarteladas que aconteceram no Brasil em 1935. Essas quarteladas passaram para a história como uma tal de intentona comunista, mas que não chegaram a causar nenhum risco real de tomada de poder dos comunistas aqui no Brasil. Entretanto, Vargas frequentemente se referia a essa situação e também costumeiramente atacava aí, né? Falava de uma sociedade liberal burguesa que estava fadada ao fracasso, que estava enfrentando dificuldades, ou seja, ele criticava o sistema do qual ele próprio estava inserido como uma clara estratégia de fortalecer aí um discurso
de autogolpe que já claramente estava sendo pensado pelo Getúlio desde o início de 37, com muita certeza, né? O Getúlio, nesse sentido aí, então, foi preparando o terreno e aos poucos, ao insuflar o discurso anticomunista, ele foi arregimentando apoio em diversos grupos, muitos dos quais costumeiramente não eram tão próximos assim do governo, né? Incluindo aí os grupos que eram representados por esses três, né, candidatos. Todos eles adotavam esse discurso, essa lógica anticomunista, mas faltava ainda um momento, né, um evento assim que justificasse uma intervenção do governo que fosse capaz de suspender o processo eleitoral que estava prestes a acontecer e que também fosse capaz de substituir ou de suspender o funcionamento da Constituição de 1934, já que esta tinha um caráter republicano, liberal e democrático. A desculpa que o governo procurava acabou aparecendo em meados de 1937. Um suposto plano judaico-comunista foi descoberto e se tornou notícia em todos os jornais e nas rádios do Brasil inteiro. Um clima de pavor tomou conta das ruas do país e o desespero se tornou crescente. O tal plano, conhecido como Plano Cohen, tinha esse nome em homenagem a um comunista húngaro chamado Bela Kun, previa o assassinato, o fuzilamento de autoridades civis e religiosas, o ataque às instituições do próprio Estado brasileiro, ainda, né, sequestros de pessoas, violação de mulheres burguesas, né? E ainda, claro, o ataque à propriedade privada, as invasões e os saques, né, às propriedades brasileiras. Obviamente, isso deixou a população de cabelos em pé. E mesmo muitos grupos que até então, como eu falei, né, eram até oposição ao Vargas, passam aí a defender a necessidade do governo lidar com esta terrível ameaça que se colocava agora sobre o Brasil. Qualquer pessoa com um pouquinho mais de leitura naquele momento, entretanto, percebia que não havia a menor condição de um golpe comunista como aquele previsto pelo detalhado Plano Cohen acontecer de fato. Isso porque o Partido Comunista no Brasil estava praticamente destruído nesse momento. As principais lideranças comunistas, aliás, encontravam-se todas presas no Brasil. E a Internacional Comunista não tinha condições de fazer nada sozinha por aqui. Então, não era um risco real, não havia um risco real. O fato é que o Vargas vai apostar todas as fichas no tal Plano Cohen. A gente hoje sabe que esse plano foi elaborado por um integralista e tinha a intenção de motivar, de mobilizar as fileiras do integralismo no Brasil e trazer mais aliados para o lado do integralismo. Entretanto, quem acabou se valendo do tal plano foi o Getúlio Vargas. Há quem defenda que o Vargas teria encomendado tal plano, nunca se provou nada, nem que sim, nem que não. Mas isso também não faz muita diferença. O que importa é a gente entender que o Vargas ele se apropriou desse medo, alimentou esse medo e convenceu muitos políticos, até governadores dos estados, né, de que o clima era realmente de risco e perigo. Com isso, o Congresso, se sentindo até, de certa maneira, ameaçado, acabou aprovando, em setembro de 1937, um estado de guerra no Brasil. Esse estado de guerra teria duração de 3 meses e permitia ao governo suspender certas liberdades, né, constitucionais, adotar medidas mais autoritárias e centralizadoras. Além disso, Vargas começa a convencer a boa parte da elite política do país de que não havia clima para a realização das eleições de 1938. Vargas, inclusive, negocia o apoio dos integralistas. Sim, ele oferece aos integralistas um posto no governo, caso eles viessem a apoiar o regime que estava se desenhando no horizonte. Portanto, o Estado Novo, que vai ser implantado só em novembro de 37, já vinha sendo desenhado e muita gente já sabia do que estava para acontecer. Vargas foi buscando apoio em todos os campos possíveis. E claro, o principal apoio veio por parte do Exército.
o alto escalão do Exército Brasileiro foi o principal fiador do autogolpe, que tem esse nome por quê? Porque é um golpe de Estado que foi gestado dentro do próprio governo que estava no poder, né? Ou seja, eles dariam um golpe neles mesmos, né? Para concentrar aí a autoridade do próprio Getúlio Vargas. Ao Plínio Salgado foi prometido o posto de ministro da Educação do novo governo. É claro que o Vargas nunca teve, né, a intenção real de dar um cargo tão importante ou qualquer cargo que fosse para o Plínio Salgado, mas o apoio, ou pelo menos o silêncio dos integralistas era de interesse do Getúlio Vargas para que o plano desse certo de fato, o que acabou se concretizando no dia 10 de novembro de 1937, quando, diante, né, de um risco iminente de colapso, Getúlio Vargas decreta o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão da Constituição de 34 e a imposição daquela que seria, ou que é até hoje, uma das mais autoritárias constituições da história do Brasil, a Constituição outorgada de 1937. Com isso, Getúlio Vargas encerrava a fase constitucional do seu governo e dava início ao período ditatorial conhecido como o Estado Novo Brasileiro. Com a nova Constituição e o autogolpe consolidado, Getúlio Vargas garantiu o controle direto do país. Essa nova Constituição apostava no fim da autonomia dos estados brasileiros, ou seja, o fim da federação. O governo federal passaria a ser determinante nas decisões relativas à administração do país. A Constituição de 37 previa eleições indiretas para presidente, com mandato de 6 anos, não havia cargo de vice-presidente e, claro, mantinha ali a ideia de um estado de exceção, a possibilidade, né, da adoção de um estado de exceção a qualquer momento. Além disso, a Constituição previa até mesmo pena de morte no Brasil, né? Vale a gente lembrar aqui que já em maio de 38 os integralistas perceberam que foram enganados e tentaram eles próprios derrubar o Vargas do poder, mas aí já era tarde demais, acabaram sendo também perseguidos. Aliás, os partidos políticos todos foram encerrados no Brasil durante o Estado Novo e esse regime acabou perdurando até 1945, quando, já desgastado, Getúlio Vargas foi forçado a deixar o poder, a abandonar o posto, né, de líder máximo da nação e toda a autoridade que ele conseguiu acumular com o seu golpe do Estado Novo. Valeu? Rapaziada, vamos encerrar por aqui. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com os seus amigos e, claro, segue a gente em todas as redes sociais. Quero agradecer vocês, deixar um beijão e até o próximo vídeo. Até mais, tchau!